Bom dia a todos e a todas. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Primeiramente, agradecemos a apresentação artística de Naldo Santana e Ana Clara. É com muita alegria que recebemos todos os irmãos neste dia para essa confraternização de conhecimento em busca da liberdade e da reforma interior de cada um de nós. Queremos agradecer com todo carinho a presença do irmão Feijó, representando a nossa Casa Mata em Pernambuco, a FEP. É de muita importância para nós a vossa presença em nome da FEP e, obviamente, de todos os espíritas. Em nome do SEUD, mandamos um abraço para o nosso irmão Washington Luiz, que teve um problemazinho de urgência e não houve a condição de estar presente aqui conosco. Queremos também agradecer com muita profundidade de alma pelos irmãos palestrantes que vêm nos ensinar matéria de tanta importância, que é a filosofia e ciência espírita, porque desses planos de conhecimento começam a surgir a moralização do ser, o verdadeiro entendimento do que representa a doutrina para nós encarnados e desencarnados desse orbe. Queria dar algumas palavras sobre o trabalho que teremos hoje, que Allan Kardec nos deixou. Como um homem sincero, justo, analítico e dedicado à doutrina espírita, após tê-la descoberto em si e deixado tudo para a codificação com maestria e zelo, a fim de que pudéssemos aprimorar o nosso ser, ajudar nossos irmãos de caminhada e transformar nosso planeta. Em O Livro dos Espíritos, na introdução ao estudo da doutrina espírita, no item 17, quando ele trata da importância do estudo da doutrina espírita para que se emita uma opinião, ele diz o seguinte: a ciência espírita compreende duas partes, uma experimental, sobre as manifestações em geral, outra filosófica, sobre as manifestações inteligentes. Diz ainda, a verdadeira doutrina espírita está no ensino que os espíritos deram, e os conhecimentos que esse ensinamento comporta são muito graves para serem adquiridos de outro modo que não seja por um estudo sério e perseverante. E é isto que estamos justamente realizando neste dia, um estudo sério, de ordem superior, para nossos espíritos ainda tão necessitados de ajuda e conhecimento. E ele complementa no mesmo item: não pretendemos ter nenhum mérito pessoal, já que os princípios que encerra não são criação nossa. Seu mérito é, pois, inteiramente dos espíritos que o ditaram. Portanto, caros irmãos, muito há por estudar, muito há por fazer em nossa caminhada. Por isso, devemos ter objetivos e planos para a nossa vida atual, neste compromisso assumido com nosso Mestre Jesus. Agradecemos a presença e tenhamos um dia de muita alegria, conhecimento e paz com Jesus, Kardec e Manuel Filomeno de Miranda, o mentor da nossa casa. Com vocês agora, o nosso irmão Fábio, da Casa dos Espíritas de Pernambuco, que fará a leitura da programação deste seminário e, em seguida, a prece inicial. Bom dia, agradecer mais uma vez a presença e o convite para participar desse seminário tão importante, ainda mais nesse período pós-Páscoa, as reflexões, como espíritas em relação a essa passagem de Jesus. Farei aqui a leitura do seminário O Espiritismo e o Amanhecer de uma Nova Era, lembrando que agora a primeira parte teremos, a partir das 9 às 10, a palestra do irmão que eu conheci agora, a satisfação, Sebastião Garibaldi,
com o tema O Espiritismo e o Evangelho de Jesus como Código de Amor Universal. Logo em seguida, teremos o coffee break, 10 horas, 10h05 às 10h25. E, em sequência, a segunda parte, às 10h30 às 11h30, teremos a palestra com o irmão Maurício Neves, com o tema A Ciência Espírita e as Leis da Natureza perante a Ciência Atual. E a terceira parte será de 11h30 às 12h30, com perguntas e respostas. Então, é importante e interessante frisar esse momento, que quem tiver uma pergunta, segure, né? Porque às vezes o palestrante está ali inspirado, se for algo urgente, levanta a mão e debate. Mas para seguir a sequência do seminário, é importante deixar para esse momento de perguntas e respostas, porque o irmão está ali na sua inspiração falando, você anota, meu Deus, fiquei com dúvida naquele ponto. Aí segura essa dúvida, que às 11h30 você pode questionar. Levanta a mão e a sua dúvida será sanada. Na parte da tarde, teremos o almoço das 12h35 às 11h25, com Renata Lanca, não é isso? 13h25. Desculpa, 12h35 às 13h25, né? Isso. 1h25. E logo em sequência, a quarta parte do estudo, que será das 13h30 às 14h30, novamente com o irmão Sebastião Garibaldi, com o tema Espiritismo e sua filosofia equacionando as questões existenciais. Logo em seguida, um coffee break, 14h35 às 14h55, e na sequência, a quinta parte, das 15 às 16 horas, com a irmã Carla Júlia Marcelino, com o tema Jesus e Allan Kardec, o caminho da nova era. E concluindo o evento, a sexta parte, das 16 às 17 horas, novamente com perguntas e respostas. Então, fica aqui também o contato do CEUD, para quem não conhece, está vindo de outro centro, que é o telefone DDD 819 999815598. Temos aqui o Instagram, que é Centro Espiritual, como é que? Centro Espírita União Divina. Então, Centro Espírita União Divina, tudo junto no Instagram, e o vídeo que está sendo gravado ficará disponível no YouTube também do CEUD. Então, vamos para um momento de prece, agradecemos. Já aqui treinando a paciência com esse alarme, né? Infelizmente não conseguimos desabilitar, mas o espírita é aquele que se esforça, né? E vamos nos esforçar, começando com a paciência. E peço, por gentileza, que todos fechem os olhos, se concentrem e vamos pensar em Jesus. Senhor Jesus, disseste há mais de 2000 anos que quando 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em teu nome, ali estarias. Senhor, mestre, Messias, governador deste querido planeta em evolução no nível de expiações e provas, com a certeza fiel da sua presença, mesmo não podendo vê-lo, mas sabendo que estás aqui. Agradecemos por tudo, Senhor, desde o acordar na manhã de hoje, o respirar, o sentir, que possamos valorizar esse grande instrumento chamado corpo físico, desde a nossa alimentação, a nossa vida diária, o que estamos fazendo, os nossos pensamentos, porque pensamento é vida. Que possamos vigiar e orar sempre nas suas lições de vida eterna, para que possamos ser melhores amanhã do que somos hoje. Senhor, obrigado por essa oportunidade desse seminário, que possamos levar para os nossos lares todos os ensinamentos aqui que serão debatidos para o principal propósito, a prática do bem através da caridade, com a benevolência, com a indulgência, com o perdão das ofensas. E pedimos, Senhor, de joelhos em espírito, que esses humildes sentimentos aqui gerados por nós possam nesse momento serem enviados para os locais de sofrimento, os hospitais, as zonas de guerra, como ali na Palestina, na Ucrânia, que esses irmãos em sofrimento possam sentir essa humilde centelha que vem de Deus. E que todos os espíritos aqui trazidos também em tratamento, os irmãos e mentores dessa casa, possam levar esses fluidos semimaterializados que vêm do nosso corpo para tratar os espíritos recém-desencarnados que tanto necessitam.
Senhor Jesus, agradecemos por tudo. Passamos a palavra para o presidente dessa mesa para dar continuidade ao seminário. Que assim seja. Nesse momento, convidamos o nosso irmão Garibaldi para darmos início à primeira palestra da manhã de hoje. Garibaldi para frente, vou lá para frente. Bom dia a todos. Que a paz de Deus esteja presente de sempre. Quando narra-nos as pesquisas de Jesus histórico que passou nesse planeta, que comprova realmente que ele existiu, que ele realmente passou nesse mundo, as pesquisas de Flávio Josefo e as pesquisas de Albert Schweitzer, que realmente comprovam historicamente que ele passou aqui nesse período, no planeta Terra. E quando ele passou aqui, vamos observar de que, segundo os primeiros 300 anos, depois da passagem dele nesse planeta, porque quando Jesus esteve conosco, ele enfrentou muito das religiões que só teria hipocrisia, que só tem aparência, veio numa época em que o planeta Terra estava extremamente violento, numa época em que havia muita corrupção política, veio trazer a mensagem da revolução pelo amor, muito embora muitos pensavam que ele estaria trazendo revolução política, e não era essa a mensagem dele, a missão dele. Foi anunciado antes por alguns profetas, pessoas que tinham o dom da paranormalidade, da mediunidade, de que ele estaria presente nesse planeta e que seria a presença do príncipe da paz, o maior mestre da não violência que passou no planeta Terra até hoje. O interessante notar é que quando Jesus começou o seu Calvário, vamos observar que durante a última ceia, que ele estava já prevendo o que ia acontecer, e que foi exatamente nessa última ceia que ele prometeu, segundo a passagem que se encontra na Bíblia, se me amares e guardares os meus mandamentos, porque eu rogarei meu Pai e vos enviará o Consolador prometido. Está lá na Bíblia escrita pelos evangelistas. Mas Jesus, quando esteve conosco, ele previu o seu sofrimento que ele ia passar. Quando ele estava entrando em Jerusalém, sabia que seria escarnecido em Jerusalém, foi quando foi preso. E começou o seu grande calvário. Durante o seu desencarne, ele desencarna, apresenta-se a terceiro dia a Maria Madalena, depois apresenta-se na estrada de Emaús, depois apresenta-se 40 dias e 40 noites com os apóstolos, olha para Tomé e disse para Tomé, eis aqui minha chaga, Tomé, mas bem-aventurado é que eles não precisam ver para acreditar em mim. Agora, ide e pregar o evangelho em todos os lugares, em todas as partes. Esse evangelho de Jesus, que ele relata, que ele passa, orienta aos discípulos, ele não tinha escrito nada. Não havia escrito nada. Era o evangelho de seus lábios. Um ensinamento que ele colocava no cotidiano, diariamente. Muito depois da sua época do seu desencarne, escreveram sobre ele. Surgiu aí a Bíblia, porque segundo o livro chamado Cristianismo e Espiritismo, Leon Denis, nos revela que foi contratado e foi chamado São Jerônimo. Já estava idoso, cansado, quando ele entra para orar, estava à frente a ele 74 evangelhos apócrifos. Cai 4 evangelhos. Lucas, Marcos, João e Mateus. Surge aí então a constituição da Bíblia. E a Bíblia foi escrita pelos homens. E de maneira magistral vamos observar por que Jesus prometeu o Consolador prometido. Porque ele sabia que também a sua mensagem seria distorcida como foi, ao longo do tempo, pela condição espiritual inferior desse planeta. Usaram seu nome, porque depois dos primeiros 300 anos, havia o planeta Terra, a impregnação do cristianismo nascente, do cristianismo primitivo. Após os primeiros 300 anos, no ano de 317, Roma adotou o cristianismo. Foi quando então surgiu os concílios, surgiram as igrejas, e surgiu aí toda a adoração, toda a teologia. Vamos observar que ao longo da teologia, nós tivemos aí, ao longo da Bíblia, muitas interpolações. Muitas coisas escritas, porque a Bíblia é um livro que a gente respeita, o Espírito respeita, é um livro histórico, mas também é um livro que também tem muitas controvérsias, tem muita coisa também adulterada. Então vamos observar que a Bíblia, ao longo do tempo, ao longo da história, houveram 200 anos das cruzadas,
E no período medieval, o período mais sangrento, em que usou-se o nome de Jesus para dizimar e dizimar muitas vidas. Porque no livro Noite de São Bartolomeu, conta-se ali, narra, de que 80 mil protestantes foram assassinados por intolerância na época religiosa da fé católica pela Santa Inquisição. Homens intrépidos e mulheres também. João Rui, Giordano Bruno, porque vamos observar que Joana d'Arc também passou por isso. Mas Francisco de Assis, no século XII, tentou restaurar o cristianismo nascente. Quando ele foi chamado na época, pelo Papa, na época, ele adentra no Vaticano, sujo descalço, com a sua simplicidade, porque ele nasceu numa família rica, participou de cruzadas. Depois que foi preso, conversando com o padre na cela, despertou a sua grande missão para a sua grande missão, a sua missão para formar ordens franciscanos. Começa então a sua grande missão. Chama a atenção na época das autoridades da igreja, e quando adentrou-se no Vaticano, no palácio, todo pomposo e luxuoso, o Papa havia dito para ele que na noite anterior havia sonhado uma pessoa superior a ele, que seria ele. Mandou os guardas soltarem Francisco de Assis. E aí ele diz para o Francisco de Assis: Francesco Bernardone, seu lugar dali de onde eu vim, é do trono. Francisco de Assis então para o Papa: Sua Santidade, muito obrigado, mas o meu templo não se encontra aqui entre quatro paredes. O meu templo se chama Coração da Humanidade. Deixe-me semear e divulgar o Evangelho nascente de Jesus Cristo para todos os povos e culturas do mundo inteiro. Naquele exato momento, Francisco de Assis dá uma lição, mostrando a diferença de religião e religiosidade. Toda religião é respeitável, sem dúvida, mas a religiosidade já tem uma visão mais ampla, tem uma visão transreligiosa. E Jesus vai trazer a mensagem do amor universal para todos os povos, no seu Evangelho. O Evangelho vem do grego, Evangelium, que significa boa nova. De maneira magistral, quando Allan Kardec coloca na introdução do Evangelho do Espiritismo, de que no Evangelho de Jesus, a única parte que não foi tocada, não foi adulterada, foi a parte moral. Allan Kardec acrescenta, nos devidos parágrafos seguintes, de que o Evangelho de Jesus trata-se de um código moral de amor universal. Mas antes de Allan Kardec aparecer na história, vamos observar de que houveram ali a presença de Joana d'Arc para que preparasse todo ali a libertação política da França e do Império Britânico, para que depois acontecesse a Revolução Francesa, o Iluminismo francês, a queda da Bastilha, para que homens de maneira evoluída no seu pensamento, de Diderot, Montesquieu, viessem preparar aqui todo o cenário do arcabouço cultural, para que no século XIX, com a descoberta da ciência, Isaac Newton através da gravidade, Luiz Pasteur através dos micróbios, Graham Bell através do telefone, Benjamin Franklin através da eletricidade, os raios catódicos, as ondas hertzianas, para que surgisse então, no dia 31 de março de 1848, segundo narra-nos Sir Arthur Conan Doyle, na obra chamada História do Espiritismo, os fenômenos mediúnicos de efeitos físicos. Num condado de Wayne, em Nova York, em Huddersville, com a família Fox, irmãs e filhas adolescentes, uma família protestante, com formação da igreja reformada, que tinha uma mediunidade de efeito físico, doava ectoplasma. E um cidadão que havia sido assassinado nessa casa, de nome Charles Birosma, havia o corpo dele sido emparedado nessa casa, e depois de morto, ele utilizava o ectoplasma para se comunicar através de ruídos arrastados ao longo dessa casa. Aí foi um marco nascente da história do espiritualismo no Ocidente. Mas foi na época da França, quando surgiu as mesas girantes, é que foi o marco inicial do espiritismo na Terra. Porque através das mesas girantes, o que eram as mesas girantes? Para o estudioso espírita, o espírita militante conhece, mas aquele que está conhecendo o espiritismo hoje, mesas girantes eram quando as mesas e cadeiras se movimentavam, dançavam, iam até o teto e caía, através da corte da elite francesa. E um homem chamado Fortier chamou um pedagogo francês, de nome chamado Hippolyte Léon Denis Arrivaille, que dominava as ciências humanas exatas do seu tempo, participava das sociedades acadêmicas, dominava 7 idiomas. Esse homem foi aluno de Johann Pestalozzi, Instituto de Verdun da Suíça, era uma referência que com 24 anos de idade ele conseguiu apresentar ao governo uma reforma na gramática da língua francesa. E ele foi chamado pelo senhor Fortier para participar sobre esse fenômeno chamado de mesas girantes. A postura dele não foi de religioso, a postura dele não foi de nenhum fanático, a postura dele não foi de ninguém ligado a uma crença cega. A postura dele foi de um cientista,
Ele disse para o Sr. Fortier, que se encontra lá em Obras Póstumas: quando a ciência me provar que as mesas e cadeiras têm cérebro para pensar e nervos para sentir, eu acredito. Caso contrário, eu não acredito. Incentivou, mais uma vez, incentivou ele para ir, até quando ele cedeu e participou dos fenômenos mesogirantes. Dentro da família Baudin, da família Maison, duas famílias francesas, ele começou a perceber depois que o médico colocava a mão em cima de uma cesta de vime, uma cesta de arbósea, acoplada a uma caneta. Percebeu que ali por trás havia inteligência. E começaram ali a travar uma descoberta que os médicos começaram a pegar a mão diretamente na caneta, começou ali a psicografia propriamente dita. Começou os questionamentos. Questionava sobre paleontologia, sobre filosofia, sobre religião, paleantropologia, a resposta vinha. E aí, na segunda edição, lançou o Livro dos Espíritos. A primeira edição foi com 501 perguntas, no dia 18 de abril de 1857. Completou, nesse mês de abril, dia 18 passado, 168 anos, deu o lançamento Espiritismo na Terra, do Livro dos Espíritos. Mas na segunda edição tinha 1019 questões. O interessante notar é que Allan Kardec chamou a atenção da época, enfrentou o preconceito religioso, católico, enfrentou o preconceito dos cientistas materialistas, céticos do seu tempo, porque através do Livro dos Espíritos surgiu uma outra obra chamada que é Espiritismo. Depois do Livro dos Espíritos, depois do Livro dos Médiuns, depois do Evangelho do Espiritismo, Sem Inferno, a Gênese, Obras Póstumas e os 12 volumes de Revista Espírita, que tem informações que não couberam na codificação espírita. O interessante notar é que ele chamou a atenção sobre o mundo, porque na Rússia, Alexander Tchakov começou a pesquisar os fenômenos mediúnicos. Na França, Gabriel Delano, filho de Alexandre Delano, começou a pesquisar também fenômenos mediúnicos. Na Itália, Ernesto Bolzano, o grande físico William Crookes começou também a pesquisar os fenômenos mediúnicos através de uma jovem médica chamada Florence Cook, que materializava o espírito de Kate King durante 2 anos, e lançou um livro belíssimo chamado Fatos Espíritas. Começou a chamar a atenção dos homens de ciência, e aí é quando apresentou a obra chamada O Evangelho segundo o Espiritismo, ele apresentou à humanidade uma releitura do cristianismo. E quando ele apresentou à humanidade essa releitura do cristianismo, através do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vemos aí toda a interpretação do Sermão das Bem-aventuranças, que prevalece nessa obra, mas a codificação espírita toda apresenta Jesus e o cristianismo sem nenhuma visão teológica, nem protestante, nem católica. Allan Kardec não apresentou, não abarcou, não abraçou nenhum imaginário judaico-cristão, nem da teologia católica, nem da teologia protestante. Abraçou Jesus e o cristianismo nascente através da interpretação do ensinamento dos espíritos superiores, que deram a comunicação através de médiuns, que passavam para ele com a sua habilidade pedagógica, e ele, através do controle universal dos ensinos, ele recebia cartas, mensagens de 1000 centros espíritas no mundo para compor o Evangelho segundo o Espiritismo. Com a sua habilidade pedagógica, dentro de 10 mensagens que ele recebia de médios diferentes, de casos espíritas diferentes espalhados pelo mundo, quando tinha a mesma essência, respondia aquele questionamento. Foi quando, então, Allan Kardec chamou a atenção do mundo, e de lá para cá vamos observar que o Espiritismo, ao longo desses 168 anos, ele vem recebendo cada vez mais corroborações. Jesus, na visão espírita, que Allan Kardec apresentou através da codificação espírita, da Revista Espírita, é um Jesus que não é visto como Salvador e sim como Redentor. Porque o Espiritismo nos aponta, nos chama a atenção, de que o que se tem na Bíblia foi escrito pelos homens, que também serve também para informações sobre Jesus, mas que com a ótica da doutrina espírita, a gente vai observar ali muitas colocações figuradas, alegóricas, que só através da ótica da reencarnação dá para entender. Allan Kardec, na obra chamada A Gênese, ele coloca: o Espiritismo não veio destruir o Evangelho de Jesus, ao contrário, veio ratificar, completar, desenvolver através de novas leis. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, ele coloca: o Espiritismo é de ordem divina, porque se assenta, se fundamenta nas próprias leis da natureza. O Espiritismo, por se fundamentar nas leis da natureza, ele aí já tem uma visão transreligiosa. Ele transcende qualquer templo, transcende qualquer religião, qualquer teologia, qualquer colocação católica, protestante, pela teologia. Porque a sua visão, ela transcende a limitação teológica que possui dogma. E no Espiritismo não existe dogma. Você pode questionar. Você questiona, mas para que você encontre a resposta realmente plausível, com bom senso e que responda de maneira coerente.
Allan Kardec colocou na obra chamada também A Gênese, de que o Espiritismo e a ciência se completam. Porque o Espiritismo sem ciência falta apoio e comprovação. Mas foi no Livro dos Espíritos que Allan Kardec, na questão 625, ele perguntou: qual o ser mais perfeito que Deus ofereceu para servir de guia modelo? Resposta: Jesus. Mas na questão 627, deu o Livro dos Espíritos, na tradução de Evandro Noleto, da Federação Espírita Brasileira, Allan Kardec perguntou: se Jesus já trouxe as leis de Deus para o mundo, para que serve então o ensinamento do Espiritismo? Ou dos Espíritos pela doutrina espírita? A resposta é portentosa. Os Espíritos responderam a Allan Kardec. Naquela época, Jesus falava por alegoria, por parábola. Chegou a hora, porque o surgimento espírita marcou na humanidade uma nova era. Chegou a hora do mundo realmente conhecer a verdade que se encontra ali nos textos evangélicos, de maneira figurada e alegórica. E acrescenta a resposta: nós fomos incumbidos, os espíritos superiores, para preparar para Jesus, aqui na Terra, o reinado do bem nesse planeta. Questão 627. Porque na questão 799, deu um Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou: qual será a contribuição do Espiritismo no progresso da Terra? No progresso de todo o planeta Terra. Percebe-se que o Espiritismo não veio só para a espírita. Veio trazer a missão, tem a missão de espiritualizar toda a humanidade. A resposta foi: primeira missão do Espiritismo para contribuir para o progresso é destruindo o materialismo. Para que no futuro não haja mais exclusão, preconceito, de casta, de cor, de religião, seja qual for a natureza ou qualquer ideologia. Acrescentou então Allan Kardec, na questão 1019, deu o Livro dos Espíritos. Será que um dia o reinado do bem instalar-se-á na Terra? Resposta: sim, quando a maioria dos espíritos encarnados na Terra forem pessoas de bem, forem bons espíritos. Porque na obra chamada A Gênese, Allan Kardec colocou de maneira belíssima sobre a geração nova e sinais dos tempos, de que iria o planeta Terra passar por uma grande transição. Vamos encontrar, gente, que na Bíblia, seja católica ou protestante, com todo o respeito nosso do Espiritismo, a qualquer religião no mundo, o Espiritismo respeita toda ela, Allan Kardec tem uma frase portentosa em obras póstumas. Ele coloca: o Espiritismo não está para as pessoas que já têm uma religião e se satisfazem com ela. O Espiritismo não está para essas pessoas. O Espiritismo está para as pessoas que não estão mais satisfeitas com as suas religiões, com as suas concepções religiosas, e querem uma visão que transcenda a concepção religiosa. Aí o Espiritismo está para essas pessoas. Porque a doutrina espírita, vamos observar, que ao observarmos o Antigo Testamento da Bíblia, em que apresenta o Deus vingativo, o Deus dos exércitos, tem ali a divisão de Moisés, tem ali a história do povo hebreu, mas é no Novo Testamento que Jesus desconstrói o Antigo Testamento. Jesus apresenta o Deus amor. Mesmo assim, Jesus não pôde dizer tudo. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 15, 16 e 17. Eu rogarei meu Pai, ele vos enviará o Consolador prometido, que haverá de vos lembrar coisas, o qual já vos tinha dito. Vamos observar então que esse Consolador chegou no século XIX com a doutrina espírita na Terra, codificada por Allan Kardec. Allan Kardec era o nome da reencarnação passada do professor Rivaio, que foi um sacerdote druida, que amava o Deus Paté e também era vegetariano. Allan Kardec ele apresenta, porque o nome do professor Rivaio era um nome que tem muito destaque. Ele teve a humildade de colocar outro nome, para ficar desconhecido e mostrar o que é a grandeza da obra, dos espíritos superiores. Com o passar do tempo, vamos observar que o espiritismo enfrentou muita mudança. Enfrentou até hoje, vem enfrentando. E as suas obras, a codificação, as obras fundamentais, são ainda inamovíveis. Porque o espiritismo surge no mundo e Charles Richer fundou a metapsíquica. Aí depois surgiu a parapsicologia, a psicobiofísica, a psicotrônica. Vamos observar, no Brasil, o espiritismo surgiu através de Luiz Olímpio Teles Menezes, trocava carta com Allan Kardec, através do jornal Ecos da Além Túmulo. E aí surgiu o espiritismo aqui no Brasil com grandes pioneiros, Caibá Schutel, vamos observar aqui, grandes estudiosos do espiritismo nesse Brasil, Deolinda Morim, Carlos Embaçaí, homens intrépidos como o Dr. Jorge André dos Santos, Dr. Hernando Guimarães Andrade, aqui em Pernambuco, Djalma Montenegro de Farias, Batista Campos,
e tantos outros, que foram paladinos pioneiros que enfrentaram muito preconceito. Não tem um movimento espírita hoje forte, ainda que se encontra mais forte hoje em dia. Muito embora que a população espírita nesse país ainda, de espíritas só são apenas 10%, e de espírita realmente militante, que estuda e é comprometido com a causa, são apenas 3%. Ainda, como diria Chico Xavier, é a minoria muito mínima, porque os grandes médios que passaram aqui no Brasil, como Chico Xavier, Ivone Pereira, Divaldo, que se encontra até hoje conosco, com seus 97 anos, enfrentando tanta aprovação de saúde, dando exemplo, mais de 20 mil conferências no mundo. Chico Xavier, com mais de 10 mil mensagens no trabalho de Casas Consoladoras, 700 espíritos escreveram por ele, psicografaram, deixaram 450 obras e muito mais. Exemplo dele, se você falar de caridade hoje em dia, a gente só tem que falar de Chico Xavier. Porque ali é a caridade material, moral e espiritual em alto relevo, em alta magnitude. A vida desse homem. Vamos observar que chamou tanta atenção, que a Academia Brasileira de Letras, quando ele lançou a obra chamada Parnaso Além Túmulo, incomodou os imortais, os homens da cátedra, e mandaram a Agripino Grego, representante, para pesquisar a obra Parnaso Além Túmulo, se realmente era de Guerra Junqueiro, se era de Olavo Bilac e se era de Raimundo Corrêa. Se realmente eram os poetas que haviam sido mortos. E não teve dúvida que era. Mas vamos observar que nas obras de Chico Xavier, nas obras de Ivone Amaral Pereira, nas obras de Divaldo Franco, vieram também muito acréscimo a história do cristianismo nascente. Porque as obras de Emmanuel por Chico Xavier, Ave Cristo, Paulo Estevão, 50 anos depois, há 2000 anos, acrescenta muita informação que faltou na história do cristianismo nascente. As obras de Humberto Campos, na obra chamada Boa Nova, Irmão X, Amélia Rodrigues por Divaldo Franco, a obra chamada Caminho da Luz, em que revelam-se que Jesus, no mundo espiritual, escolheu um discípulo muito querido para codificar a doutrina, que seria Allan Kardec. Tanto na obra chamada Caminho da Luz, como na obra chamada Cartas e Crônicas, que Humberto Campos também revela por Chico Xavier que Allan Kardec foi escolhido no mundo espiritual por Jesus para a sua grande missão. E Jesus, na visão espírita, sabemos que ele é muito mais do que um líder religioso. É o nosso governador espiritual e construtor desse planeta. Segundo a obra chamada Evolução dos Mundos, de André Luiz por Chico Xavier e Valdeira, e a obra chamada Caminho da Luz. Mas é na Revista Espírita, de 1868, em que Allan Kardec obtém a resposta, informações do mundo espiritual superior, de que Jesus já veio dessa comunidade, de espíritos crísticos, celestiais e divinos, que recebeu a incumbência de ser o governador e construtor desse planeta. Hoje nós temos o planeta Terra, com a idade cerca de aproximadamente de 4,53 bilhões de anos. Há 4,53 bilhões de anos atrás, Jesus já era espírito crístico. Já tem evoluído em outros planetas, não esse, para chegar a ser espírito puro. Só para a gente ter ideia. Emmanuel confirma essa informação por Chico Xavier na obra chamada Caminho da Luz e André Luiz por Chico Xavier na obra chamada Evolução dos Mundos. O interessante notar é que, ao longo desse tempo, hoje vamos observar de que existem muitas subdivisões do cristianismo. Hoje a população mundial, que se diz cristã, chega em torno de 2 bilhões no planeta. Nós temos atualmente 8 bilhões de pessoas pisando no chão do planeta encarnado. Segundo Emmanuel por Chico Xavier, na obra chamada Roteiro, ao todo de encarnados e desencarnados na Terra, ao todo chega a cerca de 23 bilhões de espíritos encarnados e desencarnados. Atualmente 8 bilhões encarnados e só 2 bilhões são cristãos, incluindo nós espíritas, nossos irmãos católicos e protestantes. A grande diferença é que só o espiritismo é a única doutrina cristã no mundo que tem uma interpretação de Jesus e seu evangelho sem seguir a interpretação teológica das igrejas. Porque as igrejas seguem Jesus segundo Paulo. O espiritismo segue Jesus segundo ele mesmo. Essa é a grande diferença. Hoje existem muitas ramificações. 1.600 ramificações hoje só do protestantismo no mundo. Quando Lutero fundou o luteranismo na Alemanha, Zwinglio na Suíça e Calvino na França. De lá para cá, hoje, cerca de 1.600 ramificações do protestantismo na terra das igrejas reformadas. Catolicismo, cerca de 4 a 5. Catolicismo de cópita, anglicano, ortodoxo e da Igreja Apostólica Romana. É cada um interpretando Jesus na sua lente. E acontecendo divisões. E os 8 troncos das religiões mais antigas do mundo, budismo, mazdaísmo, hinduísmo, vamos colocar aí, panteão africano e tantos outros, geraram, até hoje, 2005,
cerca de 10.000 religiões na Terra. E a grande pergunta para 2025. O amor já se encontra nesse planeta? O mundo está cheio de paz? As religiões já se uniram? Pelos pontos que se convergem? Ou estão perdendo tempo em se desunir pelos pontos que se divergem? Porque os grandes pacifistas deram exemplo de unir com os pontos que se convergem. E deram exemplo de serem maior do que a sua igreja. Foram menores que Jesus Cristo. Porque Jesus disse no Sermão do Monte: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quem foram os grandes pacificadores até hoje? Francisco de Assis foi um grande pacifista. Converteu 34.000 pessoas para o cristianismo nascente. Converteu 4.000 ladrões para o cristianismo nascente. Mohandas Karamchand Gandhi, ele costumava dizer: não existe caminho para a paz é o caminho. Gandhi libertou 800 milhões de paquistaneses no Império Britânico. Um homem magrinho, franzino, que tinha uma força moral de gigante. Leu o Sermão das Bem-aventuranças, leu o Satyagraha de Buda e leu os Upanishads, Bhagavad Gita de Krishna. Despertou nele a sua grande missão espiritual. Mohandas Karamchand Gandhi foi tão grande que inspirou um pastor da igreja protestante, da igreja batista, chamado Martin Luther King Jr. E Luther King, lendo Gandhi, já tinha formação em sociologia e filosofia. Ele descobriu que em Gandhi poderia também se fazer uma grande marcha nos anos 60 pelo direito civil do negro. E esse homem, esse grande pastor, conseguiu unir os jovens loiros de olhos azuis com os jovens negros para andarem-se as mãos nas grandes caminhadas pela paz, até a última caminhada na Praça de Washington, que reuniu cerca de 250.000 pessoas na praça, e foi quando ele discursou, inspirado no seu grande discurso, a Madrinha, eu tenho um sonho. Mohandas Karamchand Gandhi, Martin Luther King Jr., Albert Schweitzer, que ajudou muito a Shweta Barrené, esse homem que era milionário, era um musicista, era um homem da arte, interpretava as músicas de Frédéric Chopin, que estremecia o mundo. Um desprendimento por ser uma pessoa milionária incrível. Contratou 40 pesquisadores durante 10 anos para pesquisar se realmente Jesus existiu ou não. A humanidade deve hoje a Albert Schweitzer a pesquisa sobre Jesus histórico, que está muito acima do Jesus das Bíblias, dos Evangelhos e das teologias católicas e protestantes. Que nos confirma historicamente que realmente Jesus existiu, conforme Flávio José, seu sobrinho, também havia apresentado. Vamos perceber então de que não só eles, mas como Madre Teresa de Calcutá, Dom Helder Câmara, Irmã Dulce, Sathya Sai Baba, Krishna, Buda, Lao Tse, Confúcio. Emmanuel coloca na obra chamada Caminho da Luz, por Chico Xavier, de que Jesus enviou todos eles. Enviou Krishna, enviou Buda, enviou Lao Tse para preparar a chegada dele. Todos esses homens e mulheres vieram trazer mensagem de amor universal, de espiritualidade. Quem veio do meio religioso foi além da sua religião, como foi o caso de Madre Teresa, como foi o caso de Dom Helder Câmara. Por isso que Sai Baba tem uma frase portentosa. É bom que você nasça numa igreja, mas não é bom que você morra nessa mesma igreja. Porque significa dizer que você não passou do tamanho da sua igreja. É bom que você atinja um nível de fé em que igreja nenhuma mais importe. E Jesus disse muito mais do que Sai Baba. Havia dito Jesus: amar a Deus acima de todas as coisas, acima de qualquer diferença, acima de qualquer preconceito, e ao próximo como a si mesmo. Leon Denis, o grande orador espírita autodidata, desencarnado Allan Kardec, que continuou divulgando o espiritismo na Europa, na época do século XIX, havia dito Leon Denis: tende como templo o universo, tende como bússola a caridade, o amor universal, tende na tua consciência Deus. Mas foi Allan Kardec, na questão 621, que havia perguntado: onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que fala sobre a lei de amor, Erasto pergunta: onde está o limite do teu próximo? É a tua família? Não. É a tua nação? Também não. É a tua religião? Também não. Responde Erasto a Allan Kardec: é toda a humanidade. Vamos observar que o Espiritismo, que nem Jesus,
veio trazer mensagem do amor universal fundamentada nas leis da natureza, que transcende qualquer concepção religiosa. Esse é o espiritismo fundamentado para Allan Kardec. Esse é você entender e ler o Evangelho segundo o Espiritismo. E não apequenar o Espiritismo e colocar o Espiritismo segundo o Evangelho. Porque a Bíblia e os Evangelhos não têm condições de explicar o Espiritismo. Mas o Espiritismo é que tem condições de explicar a Bíblia do Antigo e Novo Testamento por um conhecimento muito mais elevado. Que na época não foi permitido revelar ao ser humano. Mas só a Bíblia. Vamos observar que os livros sagrados das religiões, o Mahabharata, que se encontra nos Upanishads, o Bhagavad Gita. Vamos observar que o livro do Bardo Tonal, dos budistas, o livro tibetano dos mortos. Vamos observar que os livros, o Corão, por Maomé, todos os livros sagrados das religiões, falam sobre a comunicabilidade com o mundo espiritual. Jesus, a maior autoridade desse planeta, depois de morto, depois de crucificado, flagelado, açoitado, apresentou-se vivo, o espírito, o seu corpo espiritual, no terceiro dia, Maria Madalena, mostrando que a vida continua. Paulo de Tarso coloca na Bíblia chamado de corpo espiritual. Allan Kardec criou a palavra chamada perispírito, que é o corpo intermediário do espírito com o corpo físico. Vamos observar então de que Jesus, na visão espírita, ele não é aquela pessoa adorada na cruz. É aquela pessoa que está conosco. É aquele que mostra esperança. Na época de Jesus, o planeta era agrário, não havia nenhuma ciência espírita. Porque se falar de ciência espírita, filosofia espírita, espiritismo cristão, só no século XIX. Porque a ciência espírita, até hoje, está à frente das ciências acadêmicas do Brasil e do mundo. Porque a ciência da academia hoje, das universidades do Brasil e do mundo, só medem o ser humano através de 5 sentidos. São limitadas. Não reconhecem nem Deus, nem espírito, nem reencarnação ainda. A ciência espírita, o espiritismo, está à frente ainda do conhecimento acadêmico da Terra. Aqui no Brasil, só uma que está fazendo inovação. É a Universidade Federal de Juiz de Fora. Dr. Alexandre Moreira, espírita militante e psiquiatra, que já está investigando mediunidade, médiuns, psicógrafo nessa universidade, através da lente acadêmica, reunindo doutorado e pós-doutorado na universidade dele. Fundou recentemente aí o Conselho Federal de Medicina, que tem o objetivo de mostrar qualquer pesquisa nova de evidência científica sobre a existência do espírito, reencarnação, para a comunidade médica materialista e do mundo. E já estou apresentando, no mês passado, que a relação de espiritualidade, o paciente que se encontra com câncer, com qualquer enfermidade, que tem relação com Deus, seja qual for a religião, que leva o ser humano para ser um ser humano melhor, esse ser humano tem mais condições de se curar do que aquele que se encontra sem esperança. Porque o materialismo que mata a esperança do mundo leva ao suicídio. Que hoje o suicídio mata muita gente, justamente com a depressão. Vamos observar que estamos passando uma transição muito dolorosa no planeta. O espiritismo está aí, completando 168 anos, mostrando esse foco de luz para a humanidade. Sempre se perguntou ao longo da história humana de onde eu vim, para onde eu sou, para onde eu vou, quem eu sou, para quem estou. Todo grande pensador, todo grande filósofo nunca obtiveram a resposta. Só Allan Kardec, que obteve a resposta através dos espíritos superiores, através da obra básica da codificação, o Livro dos Espíritos, porque o Livro dos Espíritos é um livro extremamente filosófico. O espiritismo ainda é um grande desconhecido lá fora, Allan Kardec também é um grande desconhecido, e agora é que se está observando a grandeza de Allan Kardec e dos espíritos superiores. Porque vamos observar de que dizia Emmanuel para o Chico Xavier, se algum dia, Chico, eu disser algo por você que não tenha nada a ver com Jesus e Kardec, não me siga. Siga Jesus e a codificação espírita. Por que Emmanuel havia orientado o Chico Xavier isso? O maior médium do século XX. A maior antena mediúnica, psicográfica ao longo da história da humanidade. Porque Emmanuel sabia que no futuro, muitos médiuns ou falsos médiuns, ou médiuns embusteiros e mistificadores iriam aparecer como está aparecendo, para desviar informações e mistificar informações do mundo espiritual, até burlar e inventar. Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, ele chama esse alerta, Allan Kardec, no capítulo que fala sobre embuste, mistificação e fraudes mediúnicas.
Porque na época de Allan Kardec já existia a indústria dos falsos médiuns. Allan Kardec chama a atenção. Se você ouvir qualquer médium recebendo comunicação mediúnica, primeiro procure saber quem é o médium, qual o procedimento dele, a história. E dentro ou fora da casa espírita, analise a mensagem mediúnica. Lembre de Allan Kardec o que ele orienta no livro dos médiuns. Use razão, lógica, bom senso. Se a mensagem mediúnica não passar pela lógica, bom senso e lógica, descarte. É uma falsa mensagem. Ou do espírito pseudo sabe. Se uma casa espírita tem um guia espiritual que não estiver conforme com a codificação espírita, também mude de guia. É um falso guia. E esse guia precisa também ser guiado. O espiritismo é uma doutrina séria, que nos leva a comunicar, ter assistência a espíritos sérios. Mas o espírita, para conhecer o espiritismo na sua seriedade, ele tem que aprofundar o espiritismo. O espiritismo segundo Allan Kardec. As obras complementares, segundo Allan Kardec, não. O espiritismo codificado por Allan Kardec, fundamentado por Allan Kardec. Allan Kardec não é padre do espiritismo, não inventou o espiritismo, apenas codificou a doutrina. A doutrina é dos espíritos. O ensinamento é dos espíritos superiores, não é um espírito qualquer. No livro dos espíritos, vamos encontrar em Prolegômenos, que significa prefácio, a assinatura de 11 espíritos. Tiveram muito mais. Mas alguns que deram assistência espiritual a Allan Kardec. Entre eles são Sócrates, depois de morto, ajudou Allan Kardec. Platão, depois de morto, ajudou Allan Kardec. Fenelon, Benjamin Franklin, Emmanuel Swedenborg, São João Evangelista, São Luís, Santo Agostinho, Espírito de Verdade, etc, etc. Era uma equipe fraca, gente? Era um espírito qualquer? Olha o legado de cada espírito desse quando estava em vida física aqui nesse planeta. Então, vamos observar de que o espiritismo havia dito Allan Kardec. Ele colocou também na introdução Allan Kardec, o espiritismo não é da alçada da ciência materialista. Porque a ciência materialista, propriamente dita, não tem competência para explicar os assuntos do espiritismo. Allan Kardec colocou isso na introdução do livro dos Espíritos, extremamente atual. A ciência de hoje ainda é materialista. Não tem ainda competência para explicar o assunto do espiritismo, que explica com outro sentido, além dos 5 sentidos. Mediunidade foi pesquisada por William Crookes, o maior físico-químico da época, contratado pela Sociedade Real de Londres. Mediunidade foi pesquisada, e a paranormalidade, por Charles Richer, Prêmio Nobel de Medicina. Foi pesquisada por William Penfield, o pai da neurociência. Pesquisou uma médica chamada Leonora Piper durante 30 anos. O pai da psicologia, William James, pesquisou uma médica chamada Leonora Piper também durante 30 anos. Era um homem de ciência, de renome internacional. Hoje a mediunidade, vamos observar, de lá para cá, Sigmund Freud apresentou o inconsciente. Levou o radicalismo, colocou tudo no terreno do materialismo. Mas só que o discípulo dele, Carl Gustav Jung, tinha mediunidade. E Jung tem a visão mais ampla do que Freud, com todo respeito à grandeza de Freud, porque a psicanálise é extremamente atual, ao dia de hoje, principalmente quem carrega conflito na área sexual. Mas Carl Gustav Jung, discípulo de Sigmund Freud, foi além de Freud. Foi um dos antecessores, precursores da psicologia analítica. Hoje nós temos a psicologia transpessoal. Dr. Stanislav Grof, psiquiatra tcheco, vamos observar, da Tchecoslováquia, que lançou um livro chamado A Psicologia do Futuro, depois de 40 anos de pesquisa. Depois de outro livro, Quando o Impossível Acontece, depois de 50 anos de pesquisa. Pesquisa pela psicologia transpessoal, reencarnação, obsessão, mediunidade, os princípios espíritas, porque Allan Kardec havia dito, o espiritismo está em tudo, mas muito embora nem tudo é espiritismo. Mas disse Allan Kardec, os princípios espíritas, isso ainda não aconteceu, vai acontecer. Olha como Allan Kardec foi à frente do seu tempo, ainda está à frente de 2025. Disse Allan Kardec, os princípios espíritas, um dia, serão reconhecidos pela universalidade do conhecimento humano. Isso ainda não aconteceu, gente. Vai acontecer ainda, porque é da lei. É a lei do progresso. O espiritismo ainda está à frente das ciências materialistas de hoje. Hoje a psicologia materialista, a física materialista, a biologia materialista, medicina é materialista, quem faz curso. Todos os cursos hoje em dia são materialistas. Muito embora que tenha muitos movimentos médicos e espiritualistas no mundo e médicos espíritas. Como é o caso Medinesp, que acontece no Brasil a cada 2 anos, que reúne cerca de 2.000 pessoas e mais de 100 palestrantes.
espíritas e não espíritas. E falando de médico, também aqui no Brasil teve um grande médico famoso que tomou-se presente da Federação Espírita Brasileira, por 2 vezes, Dr. Adolfo Bezerra Menezes Cavalcante, que depois de morto, desencarnado, deu uma comunicação belíssima para o Chico Xavier, que eu agora trago à tona, 1963, Dr. Bezerra Menezes, em espírito desencarnado, escreve para o Chico Xavier: união, unificação. Esse foi um alerta do Dr. Bezerra para os tempos atuais. Disse Dr. Bezerra. Essa frase, gente, eu estava no dia 20 de março, na Escola do Mestre, para dirigir a palestra com Washington, o presidente da Federação Espírita Pernambucana. E eu não sabia que o Washington havia levado, naquela época, nas suas anotações, a cópia dessa mensagem. E durante o exórdio, eu falei dessa mensagem. E durante a palestra, ele falou também sobre essa mensagem. Interessante notar. Essa mensagem é de extrema importância e da atualidade. Vocês podem baixar no Google essa mensagem. Dr. Bezerra diz para o Chico Xavier que para o movimento espírita do Brasil e do mundo, está seguro, está protegido, não perder a sua identidade para esoterismo, para doutrinas espiritualistas, tem que ter um estudo permanente das obras fundamentais chamadas codificação espírita, conectada ao conhecimento humano e ao mundo atual. Porque casa espírita que não tem obras fundamentais, ela não está conectada espiritualmente à falange do Espírito de Verdade. Continua o Dr. Bezerra. É necessário que o espírita apresente Jesus à luz da codificação espírita, para não criar-se e não ter um entendimento equivocado de pensar que o espiritismo é um novo igrejismo ou um neocristianismo no Brasil e no mundo. Muito cuidado com isso. Porque quem anda nesse caminho é quem não conhece ainda as obras da codificação. Vamos agora para as obras complementares. Joana de Anjos, por Divaldo Franco, na obra chamada Liberta-te do Mal, ela coloca: não se concebe um espírita que não tenha a base no Novo Testamento e na codificação espírita para divulgar o espiritismo. No mínimo, todo espírita tem que ter como base o Novo Testamento e a codificação, porque o espiritismo não se baseia no Antigo Testamento. O espiritismo se baseia no Novo Testamento. O Antigo Testamento foi uma linguagem, na época, extremamente atual para quem ainda está nesse nível evolutivo. Vamos perceber. A doutrina espírita, essa doutrina que vem enfrentando, hoje nós temos o quê? Várias evidências científicas que comprovam. Jesus já apresentou-se ressurreto. Agora a mensagem de Jesus, qual foi mais importante de Jesus? Foram as suas curas? Os fenômenos de cura que ele realizou? Ou o seu ensinamento? Allan Kardec coloca na obra Gênesis. O mais importante foi os seus ensinamentos. O que incomodou aqui, quando Jesus estava conosco, foi os seus ensinamentos. Amar os inimigos. Se alguém lhe roubar a capa, dá-lhe também a túnica. Na parábola do bom samaritano, quem era o samaritano? Era religioso? Não. Era intelectual? Também não. Era uma pessoa que é excluída da sociedade. Era uma escória. Que ajudou aquele que foi vítima do assalto, um transeunte de Jerusalém a Jericó. Levou até a hospedaria, depois disse que ia voltar para cuidar. Jesus, quando narra essa parábola, diz: agora me diz tu quem é teu próximo. Vai tu e faz o mesmo. Porque Jesus, ele conviveu com os excluídos. Jesus não falou dentro de igreja. Jesus não falou dentro de templo. E também não mandou ninguém fundar igreja. E nem levantar templo. Isso foi criação dos homens. Diga-se passagem. Leon Denis na obra chamada Cristianismo e Espiritismo. Por isso que tem diferença de Jesus e cristianismo pelas igrejas, teologia, e Jesus e a luz do Espiritismo. Tem muita diferença. Porque o igregismo faz com que você exclua as pessoas que não são da sua igreja. No Espiritismo não tem isso. O Espiritismo traz Jesus na sua interpretação do seu Evangelho, mostrando que a humanidade toda é a nossa família, o universo é a nossa casa. É diferente. É só ler a codificação espírita, e a revista espírita. Esse é o Espiritismo fundamentado por Allan Kardec. Olha só o que André Luiz disse para o Chico Xavier, na obra chamada Mecanismo da Mediunidade. No último capítulo, esse livro fala sobre as descobertas da ciência. Fala sobre as ondas hertzianas. No final do capítulo, diz André Luiz para o Chico Xavier: o Evangelho de Jesus trata-se de um código moral universal. Tanto Joana de Ângeles, na obra chamada Estudos Espíritas, ou na obra chamada Jesus de Evangelho, à luz da psicologia profunda, que é uma das últimas da série psicológica, que ela apresenta Jesus
sempre de forma o quê? Universal, que foi e que o é. E a mensagem espírita também. Jesus conviveu com os excluídos, mas não perdeu a sua identidade com as pessoas que se encontravam colocadas. Jesus tinha estrutura para ensinar e ser exemplo. Quando apresentaram a ele a mulher adúltera, que a cultura da época era o quê? Apedrejar a mulher. Preconceito. E aí ele disse, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Mulher, ninguém te condenou, pois eu também não te condeno, vais e não peques mais. Eu vim para que você tenha, eu vim para que tenhas vida, mas vida em abundância. Quando Jesus narra, vinde a mim todos vós que se encontram fatigados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei, vinde porque meu fardo é suave, meu jugo é leve. Ele não está ali tomando a responsabilidade de ninguém, não. Está mostrando o caminho. Porque quando ele disse, eu sou o caminho da verdade e da vida, a frase correta é essa. E não o caminho, a verdade e a vida, segundo Carlos Torres Pastorino, um grande espírita brasileiro militante, amicíssimo de Divaldo Franco, que lançou 5 obras chamadas Sabedoria do Evangelho. Ele apresenta que a verdadeira tradução era essa, eu sou o caminho da verdade e da vida. A preposição de muita coisa. Porque quando diz eu sou o caminho, a verdade da vida, você está o quê? Está passando por cima daqueles que se encontram, que ele também enviou. Eu sou o caminho da verdade e da vida. Olha a sabedoria de Cristo. Como era grande, como é o espírito alto. A doutrina espírita, ela vem nos mostrar Jesus, nos mostrar que a Bíblia, a gente lê a Bíblia à luz da codificação espírita, a gente tem outra visão. Essa é a grande diferença. Existe um livro chamado Analisando as Traduções Bíblicas, Severino Celestino da Silva. Esse homem dá aula na Universidade Federal da Paraíba, é espírita militante, está sempre na Mansão do Caminho, realizou esse ano 2 seminários a convite de Divaldo Franco, antes de Divaldo fazer cirurgia. E esse homem, quando dá aula na sala de aula, tem alunos de doutorado, pós-doutor, todos de formação evangélica, pastores protestantes, levam a Bíblia embaixo do braço para confrontar com o professor. Quem é professor aqui sabe disso, que sempre tem um aluno ou aluna querendo confrontar o professor em sala de aula. E os professores com doutorado levavam a Bíblia para o professor Celestino dizendo, professor Celestino, a minha Bíblia, a aula de teologia que eu dou lá na igreja, batista, presbiteriana, assembleia, seja qual for a denominação, ela diz que não tem reencarnação. Como é que o senhor aqui dá aula de ciência da religião dizendo que tem reencarnação? Olha só como é bom, como o espiritismo dá base para a gente. Severino Celestino, hoje aqui no Brasil, é o maior estudioso da Bíblia. Ele apresenta em sala de aula, no Data Show, a Bíblia no aramaico e no hebraico. Aí ele mostrou para esse aluno, pastor protestante, evangélico, dizendo, quem é que tem mais autoridade? É a tua Bíblia, que foi traduzida ao longo de séculos, interpolada, ou a minha que vem do texto original? Como é que fica? Porque o texto original pesa. Ele está ali apresentando a fonte. Qualquer pessoa que faz doutorado sabe disso, que tem um rigor muito grande do doutorado para se fazer o quê? A fonte fidedigna da bibliografia. Hoje, muitos alunos pastores protestantes estão deixando de ser protestantes, se tornando espírita, graças às aulas do professor Severino Celestino da Silva, que coloca, nem fala do espiritismo, viu? Só fala sobre os textos originais da Bíblia. Só para a gente ter ideia. Mas foi Leon Denis, na obra chamada Cristianismo e Espiritismo, que faz um trabalho hercúleo, que fez e deixou essa obra monumental. O Espiritismo e as Igrejas Reformadas, Jaime Andrade. Visão Espírita da Bíblia, José Herculano Pires. Reencarnação na Bíblia, Hermínio Corrêa de Miranda. Cristianismo, a Mensagem Esquecida, Hermínio Corrêa de Miranda. São livros portentosos, que o espírita deve ler ao lado da codificação espírita. Hermínio Miranda foi um grande pesquisador espírita aqui no Brasil, não só na área de mediúnica, não só na área de desobsessão, mas deixou um grande legado sobre a pesquisa sobre o cristianismo nascente. José Herculano Pires, o maior estudioso, segundo Emmanuel por Chico Xavier, o maior médico que mediu Kardec, chegou a dizer uma frase portentosa, extremamente atual. Doutrina espírita é doutrina de gigantes, mas ainda se encontra na mão de pigmeus. Porque muitas pessoas que não estudam em profundidade o espiritismo, pensam que o espiritismo é uma religião qualquer. De crença, que você apenas vai rezar, pedir proteção e que você não estuda. E está lá no Evangelho, espíritos amados, espíritas instruídos. Allan Kardec, Dr. Bezerra e Chico Xavier desencarnaram como espíritas, espiritualistas e espiritistas. É diferente de uma pessoa ser apenas espiritualista.
O espiritualista é aquele que não estuda o espiritismo. O espiritista é aquele que, além de ser espiritualista, além de conhecer o espiritismo, estuda o espiritismo. Allan Kardec fala isso na obra chamada Introdução de O Livro dos Espíritos. No Livro dos Médiuns, capítulo 3º, Método, Allan Kardec coloca no item 19, quem pensa que comunicação no mundo espiritual é a primeira coisa no espiritismo está enganado. Isso é secundário e consecutivo. É erro, fora erro, de muitas pessoas pensarem nisso. O mais importante do que mediunidade, do que qualquer trabalho, é a doutrina espírita. A doutrina espírita é que guia o movimento espírita. A doutrina espírita estudada, pesquisada, aprofundada, que guia a casa espírita. É que conecta a casa espírita. E a doutrina espírita, essa é fundamentada por Allan Kardec, é que vê o mundo, como Allan Kardec havia dito na obra chamada O que é Espiritismo. O objetivo essencial do espiritismo é o quê? Tem isso que Allan Kardec falou. Qual o objetivo essencial do espiritismo? Adiantamento dos homens. Vamos traduzir isso? O que são os homens? Sentido genérico. Seres humanos em toda a Terra, todo o planeta. Evolução moral e espiritual. Significa dizer o quê? Espiritualizar a humanidade nesse planeta Terra. Esse é o objetivo do espiritismo. Se o evangelho de Jesus, no sentido amplo da palavra, como amor universal, tivesse já sendo vivido, só 5%, o planeta Terra já teria dado uma guinada muito grande, evolutiva. Nós estamos ainda num planeta de 8 bilhões de pessoas, um planeta extremamente violento, instintivo, materialista, egoísta e orgulhoso. Porque o materialismo, disse o Espírito de Allan Kardec, questão 799, o materialismo é que alimenta o egoísmo das instituições políticas, sociais e religiosas. Porque Allan Kardec, na Revista Espírita, também falou sobre o espiritismo não abraça egoísmo religioso. O espiritismo respeita qualquer religião. Seja você católico, que nos ouve, seja você protestante, seja você umbandista, seja você sikista, seja você seixonoe, hinduísta, budista, somos todos filhos de Deus. Somos todos nessa grande família chamada humanidade. Mas o espiritismo respeita todas elas, porque Allan Kardec, quando apresentou o espiritismo no mundo, apresentou através de 3 bandeiras: trabalho, solidariedade e tolerância. Tolerância não só de espírita para com espírita, com os iguais, mas tolerância espírita para com o mundo inteiro. Essa é a grande diferença. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou o que é o espírito? Princípio inteligente do universo. Na número 72, ele perguntou o que são os espíritos. São leis da natureza, são o quê? Seres extracorpóreos que o povo universo, além do vosso. Sempre houve a comunicação com o mundo espiritual. Desde o período do homem das cavernas até os nossos dias. Essa comunicação foi tão grande que chamou a atenção na época da igreja, na Idade Média, que uma mulher, uma jovem donzela, teve que ir para a fogueira, ser queimada viva, porque dizia que ouvia vozes. De São Filipe e Santa Catarina de Siena, que foi a jovem donzela chamada Joana d'Arc. E na hora que ela foi queimada viva, depois de ter vencido 1.200 batalhas, segundo os biógrafos Leon Denis, Anatole France e Émile Zola, na hora que ela estava amarrada no tronco, o padre e o bicho Chinon queimaram ela mais uma vez para não restar nada, mas antes deles queimarem-na, ela havia pedido ao padre e o bicho Chinon um crucifixo para colocar no pescoço dela. Eles negaram. Um camponês no meio da multidão pegou um graveto, quebrou ao meio, pegou um barbante, cordão dele, improvisou um crucifixo e colocou no seu pescoço. Foi quando Joana d'Arc deu seu último suspiro. E ouça as vozes vêm de Deus, as vozes vêm de ti. Porque ela havia sido, antes de ser levada à fogueira, sabatinada perante 60 homens do clero, formados em teologia e filosofia. Acorrentavam Joana d'Arc do pescoço até os pés, para que ela ficasse 6 horas em pé. Ela não podia sentar, porque se ela sentasse, ela ia descansar, não podia se descansar. Ela, cansada, acorrentada do pescoço até os pés, era para que ela titubeasse, vacilasse e gaguejasse. E ela foi bombardeada de questões teológicas e filosóficas. Não titubeou, não vacilou, não pestanejou. Respondia na ponta da língua. Mas todo historiador, se vê aqui algum professor de história, com mestrado e doutorado, sabe disso. O que incomoda os historiadores até hoje é o seguinte:
Como é que Joana d'Arc respondia as questões de teologia e filosofia? Se ela era analfabeta de berço, não sabia ler nem escrever? De onde veio o conhecimento? Quando ela estava, tinha sacerdote católico que pressionava ela dizendo, nega essas vozes, Joana. Mas eu não nego, não posso negar. As vozes me ajudam e me protegem. São de São Felipe, são de Santa Catarina. Você está sozinha? Não, Senhor. Eles estão através de mim respondendo aos senhores. Pode perguntar quaisquer questões de teologia e filosofia, que eles vão responder através de mim. Mas como é que uma médium analfabeta pode ter conhecimento de teologia e filosofia? Mesmo com o espírito superior. De onde vem o vocabulário? Voltemos a Allan Kardec, Livro dos Médiuns. Quando no perispírito existe o arcabouço de conhecimentos e reencarnações passadas, os espíritos superiores utilizam para usar aquele vocabulário e responder ali aquelas questões dos céticos e materialistas. Depois que a queimaram, o padre estremeceu-se na base, olhou para o Pichinó e disse, tem ligeira impressão de que acabamos de queimar uma santa. A igreja reconheceu o erro depois de 500 anos. Hoje ela é canonizada Santa Joana d'Arc, uma das grandes santas da Igreja Católica. Aqui no Brasil, um grande amigo de Chico Xavier chamado Clóvis Tavares lançou um livro portentoso chamado Mediunidade dos Santos. Nesse livro, Clóvis Tavares faz um estudo precioso. À luz de... Ele pesquisa o cristianismo, apresentado pelos santos da Igreja Católica, porque na Igreja Católica houveram muitos santos, muitos médios elevados moralmente, que se comunicavam e assistiam esse espírito de luz. Entre eles, Santo Afonso de Ligório, Santo Antônio de Pádua, Santa Clara de Montefalco, Santa Brígida, Bernadette Soubirous, Santa Catarina de Siena, etc. E ele analisa através das pesquisas de Allan Kardec, das pesquisas de Isaac Zakoff, de Bozano, Charles Richer. É um livro portentoso que indico para todo mundo ler. Mediunidade dos Santos, que ele coloca na visão espírita o que é mediunidade na teologia católica, transformando, colocando na visão tripla, científica, filosófica cristã do espiritismo. Allan Kardec chegou a dizer com muita propriedade, o espiritismo caminhará com os homens, sem os homens ou apesar dos homens. Quem é que pode deter espiritismo na Terra? Quem pode deter, gente? Ninguém. Se é de ordem divina? E se assenta em lei da natureza? Qual é a religião que se fundamenta em lei da natureza? Nenhuma delas. Ela se fundamenta em dogmas criadas pelos homens. Por isso que o espiritismo ele transcende as religiões. Transcende qualquer concepção de igrejismo. Qualquer concepção. Ele respeita o espiritismo. Mas apresenta que a humanidade é a nossa grande família. Allan Kardec, quando ele foi chamado pelo Espírito de Verdade, ele travava a pergunta, conversava com ele durante um quarto de hora, 15 minutos, uma vez por semana. Quando ele teve dificuldade financeira a apresentar o Livro dos Espíritos, apareceu um patrocinador na época. Isso está lá em Obras Póstumas. Patrocinador mal intencionado, queria enganar Allan Kardec, dizendo, eu banco, dou dinheiro para você lançar o Livro dos Espíritos. Está lá em Obras Póstumas. Allan Kardec agradeceu e disse depois de responder a ele, se aceitar ou não. Quando foi à noite, foi para a sessão mediúnica. Perguntou ao Espírito de Verdade se deveria aceitar ou não aquela proposta. O Espírito de Verdade disse para Allan Kardec, para o professor Rivaio, se afaste dele urgentemente. Porque se você aceitar o dinheiro dele, ele vai querer o quê? Mexer na obra. No Livro dos Espíritos. E vai alterar tudo que fizemos por você, para você. Apresentar o mundo. Mas Allan Kardec não ficou calado. Ele perguntou, e vocês vão me ajudar financeiramente? Perguntou ao Espírito de Verdade. Olha a resposta. Que o Espírito de Verdade disse a Allan Kardec em Obras Póstumas. Não te ajudar seria não te amar. E a ajuda veio. E veio o dinheiro. E lançou o Livro dos Espíritos ao mundo. Esse Livro dos Espíritos, que até hoje, na história da humanidade, é um grande desconhecido. Tivemos grandes livros. Camões, a Divina Comédia. Grandes livros. A Bíblia. Corão. Seja qual for o setor da sociedade. Mas o Livro dos Espíritos ainda vai fazer parte da história da humanidade. Porque o Espiritismo, gente, é um conhecimento novo sobre o cristianismo nascente que o Espírito veio trazer à humanidade. Que a maioria ainda não conhece. Caiba Schutel lançou um livro chamado Espírito do Cristianismo, Vidas e Atos dos Apóstolos. Vamos observar. Joana de Ângeles, vamos observar que na obra chamada Dias Gloriosos, ela coloca primeiro Baiano, Divaldo Franco, porque Chico, Divaldo Franco e Ivana Pereira apresentaram o mundo mediunidade com Jesus, mediunidade sendo conduzida pela doutrina espírita. E a Joana de Ângeles coloca pelo livro Dias Gloriosos
Ela escreveu para o Chico Xavier, aliás, para o Divaldo, dizendo o seguinte: na hora do Calvário, quando apresentaram Jesus e Barrabás ao mundo, ao povo, preferiram o quê? Jesus do que Barrabás. Para ser solto, Barrabás. Mas preferiram para crucificar quem? Jesus. Diz Joana Dias nessa obra, que naquele exato momento, o mundo espiritual trevoso inferior estava obsidiando todo o povão conectado ao ódio. Porque quem está conectado ao ódio, a raiva, entra nessa frequência. E causou ali uma obsessão coletiva, porque o mundo espiritual inferior, trevoso, queria que Jesus saísse logo, desencarnasse logo. Não aguentava tanta luz no planeta. A maior luz do planeta encarnado conosco. Há mais de 2000 anos atrás. E disse Jesus: Pai, tudo está consumado. Porque no Evangelho de João, Jesus não sangra. Jesus não teme e Jesus não treme. Como coloca no Evangelho de Lucas, Marcos e Mateus. É diferente. Porque o Evangelho de João, ele não segue a trilogia sinótica dos evangelhos sinóticos, dos 3 evangelistas. No Evangelho de João apresenta mais a grandeza de Jesus. Jesus não havia dito: Pai, afasta de mim esse cálice. Seria um espírito muito fraco. Um espírito crístico? Aí é a influência dos homens na Bíblia. Como a doutrina espírita dá essa visão portentosa da gente sobre Jesus? Porque quando foram prendê-lo, ele fez um gesto e os soldados caíram. Quando Pedro pegou a espada e partiu a orelha do soldado, ele pegou a orelha com o seu poder paranormal de Jesus e colocou no rosto do soldado e disse para Pedro: quem com ferro fere, com ferro será ferido, e embainha a tua espada, Pedro. Jesus mal mexe na paz da não violência. Se Buda dizia que de vez em quando passa na humanidade ser de luz, a tendência da humanidade é que, ao invés de seguir a luz que guia esse ser de luz, é pegar essa luz e colocar no altar. Nasce aí as religiões. Idolatria e adoração. Krishna, seja você o sândalo que perfuma, o machado que te golpeia. Dizia Krishna no Bhagavad Gita. No Mahabharata, que são 10 livros com 500 páginas cada volume. É o livro religioso sagrado mais antigo da humanidade. Mais de 6.500 anos antes de Cristo. Mas na Bíblia, tem lá no Sermão das Bem-aventuranças. Tem lá a passagem de Jesus. Quando Jesus se apresenta diante de Pilatos, tu és rei, rei, tu dizes. Quando Maria recebe a presença do Espírito Superior chamado Gabriel em fogo e voto de luz. O poema é belíssimo. Jesus nasce naquela simples manjedoura, filho do carpinteiro, de uma fiadeira. Durante seus 33 anos começa a sua grande missão. Comove, chama a atenção. Cura pessoas cegas, endemoniadas, paralíticas, leprosas. Pega a lama, esfrega nos olhos do cego, recomenda o cego para que vá na piscina de Siloé para se banhar. Ele se banha e volta a enxergar. De onde vem esse poder de Jesus? Allan Kardec esclarece na obra chamada Gênesis sobre o milagre de Jesus. Por ser um espírito crístico puro, ele conseguia manipular o fluido cósmico universal e, pelo perispírito que via na pessoa, saber se a pessoa tinha mérito de ser curada parcialmente ou totalmente. E não era mérito de ninguém. Só podia ser mérito de Deus. Na linguagem poética e figurada, Leon Denis e de Allan Kardec. Porque não tem espírito maior do que Jesus. No Monte Tabor, porque no Antigo Testamento, Moisés proíbe a evocação dos mortos. E proibiu e bem, porque os médios na época não tinham ética. Usava a mediunidade para matar, pedir o espírito para matar o outro, para fazer mal ao outro, por inveja. Sentimentos mesquinhos, inferiores. Mas Moisés, depois de morto, Jesus evocou. E ficou ao lado de Jesus, o Monte Tabor, transfigurado, materializado. Moisés de um lado, ele do outro. Desce Jesus do Monte Tabor, aparece um pai desesperado e aflito. O filho endemoniado, linguagem bíblica, vamos colocar. Um espírito obsidiado, linguagem espírita. Senhor, cura meu filho, porque é tomado por esse espírito imundo. Eu acredito em vós. Procurei os teus discípulos, mas não foram capazes de curar meu filho, mas eu acredito em vós. Os discípulos de Jesus não tinham moral. Não tiveram moral para curar e fazer a obsessão para aquela entidade perversa que estava obsidiando aquele jovem. Foi quando Jesus então disse: traz até a minha presença o vosso filho. Olhou para ele e disse: sai dele, esse espírito imundo, eu te ordeno em nome de meu Pai. E Jesus fazia desobsessão em praça pública. Com a autoridade moral e espiritual que ele tem,
Ele se aproximava através de duas cidades, Gessés e Gadara. Era obsessão coletiva. Só em ele se aproximar já incomodava. Os médios obsidiados chegavam para ele e diziam: Jesus de Nazaré, que testou contra nós? Desafiava Jesus. Aliás, ameaçava Jesus. Nós somos legião. Muitos espíritos do mal no corpo que habitamos, os médios. Jesus dizia: cala-te e sai deles, espíritos imundos eu te ordeno, em nome do meu Pai. E fazia a desobsessão coletiva em praça pública. De onde vem esse poder? O poder moral, espírito crístico. Vamos observar? Então, quando Jesus dizia: eu sou o pastor, eu sou o pão da vida, ninguém vai passar através de mim, são mensagens de maneira muito sábia. Agora, olha a frase de Jesus: conheceis a verdade vos libertará. Por que Jesus não colocou crer na verdade? Porque quem crê hoje, amanhã descrê. Porque crença, você não tem convicção se você é crente. Se você é religioso. Então, finalizando, aquela pessoa que hoje tem religião, a gente respeita. Mas a crença religiosa não tem fundamentação científica. Agora, o espiritismo tem convicção, é uma doutrina filosófica, fundamentação científica, é a doutrina cristã, consequência moral. Segundo Allan Kardec, para finalizar nossa fala, o que é espiritismo? Na obra chamada O que é espiritismo? É uma ciência que estuda, que trata a natureza, a origem, o destino, a relação do mundo espiritual com o mundo corporal. É uma doutrina filosófica, fundamentação científica, consequência ética, moral, religiosa e cristã. Por isso que Jesus e Allan Kardec é a base da doutrina espírita. Mas para entender Jesus no espiritismo, só existe o caminho. São as obras da codificação, revista espírita e as obras complementares. E pode vir qualquer pesquisa aí, que é só para corroborar. Porque disse Allan Kardec, quando a ciência disser um dia que nós espíritas, o espiritismo estiver errado em um ponto, cabe a nós, está lá na Gênese, abandonarmos o espiritismo nesse ponto e seguirmos a ciência. Sabe por que isso não vai acontecer, gente? Porque o espiritismo se fundamenta na natureza. Porque a doutrina espírita é uma doutrina auto-atualizável. Muita paz, vamos ao intervalo. Pessoal, só acrescentando o que o Maurício falou aí, que é muita propriedade. Tem uma frase de Eliane que diz o seguinte: as mãos que auxiliam fazendo a paz são muito mais santas do que os lábios que rezam. O nome dele se chama Sai Baba. Na questão 962, do Livro dos Espíritos, Allan Kardec ele perguntou: quais são as consequências da vida futura? Os Espíritos responderam: vai ser de acordo com a responsabilidade dos nossos atos. Tem uma frase de um filme que passou no cinema que marcou: o que fizermos na vida ecoa na eternidade. Quando Maurício Neves falou aí sobre a questão dos Espíritos de Alcione, na quadrilogia dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, Transição Planetária, No Amanhecer de uma Nova Era, No Rumo do Mundo da Regeneração e Perturbações Espirituais, esse mesmo autor espiritual, pelo mérito de Valdo Franco, ele relata que desde os anos 70 estão chegando esses espíritos mais evoluídos, a pedido do governador espiritual, não é? Jesus. Sabemos que existe a transmigração planetária de mundos para mundos, que Allan Kardec falou na obra chamada Gênese. A reencarnação não se dá só no mesmo planeta, não. Se dá também para entre mundos, entre outros mundos. Mundos inferiores ao nosso, iguais ao nosso e superiores ao nosso. Então, a evolução é da lei. A frequência, se você vibra, como disse Maurício com muita propriedade, se você vibra na onda do ódio, da violência, você também só vai atrair espíritos também da mesma faixa. Somos cercados de uma nuvem espiritual, dizia João Evangelista. Quando Emmanuel disse para o Chico Xavier na obra Roteiro, que ao todo são 23 bilhões de espíritos, encarnados e desencarnados na Terra. 8 bilhões estão reencarnados. E os 15 são onde? No mundo espiritual. Nos influenciando 24 horas. Para o bem ou para o mal. Nós temos nosso livre-arbítrio. Mas a prece ela tem um poder muito grande. Mas as ações têm um poder mais forte ainda que as preces. As boas ações. Elas falam mais alto. Para uma reparação, disse Allan Kardec na obra chamada Sem Fé, primeiramente necessário arrependimento. Depois a reparação através da expiação para que haja ascensão. O poder do bem sempre é mais forte que o poder do mal.
A questão é que a maioria das pessoas, por vibrarem numa frequência inferior, então já apresenta o quê? Planeta de prova e expiação. Qual é a característica de prova e expiação? Quem ainda predomina é o bem ou o mal? Ainda é o mal. Mas o mundo está em transição planetária. Segundo Manuel de Miranda, as pessoas que sintonizam com o bem também estão sendo potencializadas nessa transição planetária. E ao contrário também. Mas como existe a lei de ação e reação, com os efeitos, o que a gente planta, o que a gente semeia, a gente colhe. Nos anos 90, foi feita a reunião com 200 cientistas na área da neurociência. E chegaram à reunião sobre cérebro, a reunião de cerebrologia. E chegaram à constatação que o cérebro não pensa. Quem pensa é a mente. E que o cérebro não dirige a mente que dirige o cérebro. Essa mente não é palpável, não é física, não é orgânica. Essa mente é impalpável. É o que Allan Kardec chamou de espírito. Então vamos observar que a mente é que comanda o nosso corpo. Pensamento é força. Então, na medida que eu tenho o hábito de estar sempre sintonizado com o negativismo, pensamentos, conversa, atitudes negativas, estarei também sintonizando na mesma faixa no mundo espiritual, com essa frequência do mundo espiritual inferior. Mas se a pessoa procura se espiritualizar, seja qual for o caminho, se no caso for espírita, sendo espírita, então ela vai começar a melhorar de frequência. Não que o espírita seja melhor do que o outro. Espiritismo é um dos caminhos de espiritualização da Terra. Ser espírita também não é ser santo. Não existe santo e santa. O Evangelho e o Espiritismo é claro, reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ela faz, que nós fazemos, para educar nossas mais inclinações. Estamos no planeta Terra para evoluir ao longo das reencarnações. Agora, tem pessoas, espíritos, que não querem evoluir, estacionam. E também tem aqueles que querem atrapalhar o progresso, e atrapalham. Até momentaneamente atrapalham. Mas a lei do progresso é inevitável. Então, vamos observar de que, se hoje alguns físicos quânticos dizem de que nós só enxergamos 6% que existe ao nosso redor, e não enxergamos 94% ainda que existe ao nosso redor, então a ciência materialista ela é limitada. Isso é fato. Dia chegará que essa ciência materialista vai encontrar o que a ciência espírita encontrou há 168 anos atrás. Esse mundo espiritual interage com o mundo físico a toda hora. Vamos observar que ao longo da história das guerras mundiais no planeta, o que fez com que não houvesse extermínio da raça humana até hoje? É a grande pergunta dos historiadores. A Segunda Grande Guerra Mundial, o que faltou para exterminar o planeta Terra e não aconteceu? Porque aquele que achava que tinha um poder na mão, que evocava os espíritos perversos, através da ação mediúnica, voltada à magia, tinha tanto o dom da palavra, o verbo flamívomo, tinha um poder bélico, um poder político, e não conseguiu. Existe uma força maior. Isso é fato. Que deteve essa força do mal, mostrando que existe um bem maior. Nós não estamos sozinhos nesse planeta, nem no universo. Nós estamos acompanhados por esse mundo espiritual. O mundo espiritual é superior, também fizeram várias intervenções na fase da história da humanidade. Na área política, na área religiosa, e faz até hoje, na área artística. Porque nós vivemos, somos todos nós, como diria José Herculano Pires, todos nós somos o quê? Seres interexistenciais. Nós vivemos entre dois mundos. O mundo físico e o mundo espiritual. Se você tem mediunidade, ou se você não tem mediunidade, somos todos influenciados. Para o bem ou para o mal. Temos nosso livre-arbítrio. O Espiritismo responsabiliza a gente por nos dar mais conhecimento do que qualquer irmão nosso de outra crença religiosa, que não tem conhecimento que a gente tem, que é muito conhecimento. Mas, como disse Maurício, o que estamos fazendo então? Se o Espiritismo, além de ciência, que nos dá a certeza científica de que nós não estamos sozinhos, existe um mundo espiritual que nos influencia, de acordo com a nossa tendência, a nossa escolha. Se o Espiritismo é filosofia, que nos dá resposta às questões filosóficas sobre qual o sentido da vida. Mas só que o Espiritismo também é o que? É cristianismo. Então, onde estão os valores cristãos? Os valores morais universais que Jesus vai trazer à Terra através do seu Evangelho. Isso é que nos dá força moral.
O Espiritismo dá certeza científica, nos dá certeza a resposta filosófica, mas a força moral para enfrentarmos as provações da vida, expiações, ao longo do dia a dia, é a parte cristã do Espiritismo. É o Evangelho segundo o Espiritismo. Para não ficarmos presos no Evangelho ou no cristianismo segundo teologia, com todo respeito. Segundo dogma, com todo respeito, mas o Espiritismo não segue dogma, não segue teologia, segue Jesus segundo o Espiritismo sobre a lei da natureza. Ser espírita é também ser cristão. O homem de bem, que Maurício citou aqui, está na questão 919 do Livro dos Espíritos, vamos observar, 918. Quais são as características do homem de bem, gente? O homem de bem aqui no sentido genérico, não? É qualquer ser humano na Terra. É aquele que respeita, não tem preconceito de cor, de raça, de crença. É aquele que é cidadão do universo. Isso é um homem de bem, uma mulher de bem, um ser humano de bem. É aquele que está no planeta Terra para fazer estamos nesse planeta, para fazermos um mundo melhor, começando a partir de nós mesmos. Não é transformar o mundo e a gente não se transformar. Aí se chama o quê? Utopia. Se chama o quê? Infantilidade psicológica. Mas querendo um mundo melhor, construindo a partir de nós mesmos. Por exemplo, vou citar uma historinha bem rápida para ilustrar. Havia certa vez um diplomata que não tinha tempo para brincar com seu filho. Seu filho tinha 5 anos. Ele tinha uma reunião na sala de estar com outros colegas diplomatas. O filho chegou e disse: meu pai, quero brincar com o senhor. Ele dizia: me deixa aqui em paz, que eu não tenho tempo para brincar com você. E o filho insistindo com 5 anos de idade: mas meu pai, quero brincar com o senhor. Aí chamou a secretária doméstica e disse: me dê uma tesoura e um mapa-mundi. Picoteou, cortou o mapa-mundi e disse para o seu filho: agora vá tentar montar esse quebra-cabeça lá no quarto e me deixe em paz. Porque eu tenho aqui reunião muito séria com meus colegas aqui do trabalho. Bem ríspido, bem grosso e rude com seu filho. Mas, para a surpresa dele, depois de 15 minutos, o filho voltou. Pai, já montei o quebra-cabeça. Já montei o mapa-mundi. Como é que você conseguiu? Olhou para a secretária doméstica e disse: você ajudou meu filho? Não, patrão. Não ajudei, não. Aí perguntou ao filho: como é que você conseguiu? Foi simples, meu pai. Porque quando olhei o mapa-mundi, no outro lado havia figura o quê? Do mapa-mundi, todos os continentes do planeta, mas no outro lado havia a figura do homem. Eu pensei que meus botões, pensei. Consertando logo o homem, logo consertaria o mundo. Foi fácil. Foi por isso. Ou seja, quando cada ser humano faz sua parte, cria-se uma corrente do bem muito forte, que contagia. Estamos nesse processo. A transição planetária começou, estamos em 2025, a gente só está vendo o que é até agora? Tragédia, matança, guerras, pessimismo. Porque o materialismo, ele trabalha isso, o materialismo. Trabalha para matar a esperança do ser humano. Mas será que no mundo espiritual não existem também organizações, não? Influenciando esse materialismo no planeta? Influenciando os empresários da mídia para fomentar a violência, para escravizar pessoas pela violência e obsidiar muitos lares? Será que não? Manuel de Miranda disse que sim. Pelo Medivaldo Franco. Existe também especialistas sobre isso. Mas existem também outros engenheiros e técnicos que também fazem trabalho de desobsessão. Porque o planeta está passando por várias obsessões coletivas. Entre elas, intolerância religiosa, intolerância ideológica, violência, pessoas descontroladas, que por de maneira invigilante se deixam levar. Nunca o mundo precisou tanto de Deus como hoje em dia, tanto de espiritualidade, tanto de valores morais universais como hoje em dia. E nunca o mundo precisou tanto também de conhecer o Espiritismo e a sua missão. Por isso que eu finalizo com a frase de Allan Kardec. Quando ele coloca: o Espiritismo, ele não veio destruir o Evangelho de Jesus, coisíssima nenhuma. Ele veio ratificar, ele veio completar, ele veio desenvolver através de novas leis da natureza, que até Allan Kardec, a ciência materialista, não investigava cientificamente. Mediunidade, reencarnação, comunicabilidade dos espíritos, influência do espírito nos nossos dias, que o espírito vem nos dar, essa certeza. Mas qual é a bússola da evolução individual, espiritual e coletiva da Terra? É o ser humano procurar se espiritualizar. Para o Espiritismo, Jesus é o exemplo máximo de perfeição espiritual, respeitando a todos que vieram aqui na Terra. Mas para o Espiritismo, Jesus é o exemplo máximo. Então vamos observar de que Jesus em nenhum momento fomentou violência, mas usaram o nome dele para a violência. Ele sabia que isso ia acontecer. Por isso prometeu também o Consolador prometido.
Finalizando, a gente observa que passou a Páscoa, passou a Semana Santa, que no mundo católico comemorou-se há poucas semanas. E a grande mensagem que ficou da Semana Santa e da Páscoa, ou seja, Jesus vindo do mundo espiritual para nos dar certeza que a vida continua. O que é mistério para as doutrinas cristãs, o Espiritismo dissipa, esclarece que o mistério significa a comunicação com o mundo espiritual. Porque no Espiritismo é uma doutrina que nos leva a uma fé raciocinada, porque se baseia em fatos. É uma doutrina de razão, é uma doutrina filosófica, de filosofia comportamental, é uma doutrina de ciência de investigação, fundamentada no amor e na caridade, ensinado e apresentado por Jesus e seus primeiros discípulos. Isso é o Espiritismo. E reconhece o verdadeiro espírito aquele que faz esforço para melhorar. Então, a doutrina espírita, ela chegou no século XIX, há 168 anos atrás, no momento certo, na hora certa, é uma doutrina muito nova, e vamos observar de que, como o Maurício citou muito aqui a grandeza de Chico Xavier, e Chico Xavier, ele tem uma frase que ele dizia o seguinte, quando diziam a ele, Chico, você tenha cuidado, porque você está ficando muito famoso. E olha que na época de Chico Xavier não tinha o poder da mídia que tem hoje em dia. Hoje qualquer pessoa está na mídia. Na época de Chico Xavier não havia ainda. Aí Chico Xavier via um pouco da pergunta da pessoa, e também ele lia o pensamento das pessoas. E Chico Xavier via também que essa pergunta estava voltada com malícia. Estava muito capciosa, malícia por trás, e Chico Xavier dizia, não se preocupe, meu filho, porque eu não vou cair. Por que você não vai cair? Porque eu ainda nunca me levantei do chão. Chico Xavier é exemplo de simplicidade, humildade, fidelidade e honra a Jesus e Allan Kardec, usando a mediunidade dele, que foi mediunado. Joana d'Arc foi mediunado, Chico Xavier, Ivone Pereira, Eurípides Passanufo, Francisco de Assis. Mas o Espiritismo não veio, como disse também muito Maurício aqui na colocação, trazer endeusamento de médiuns. Na casa espírita, no movimento espírita, ao contrário. Todos e quaisquer médiuns, homens e mulheres, aprendem o Espiritismo a dar direção à sua mediunidade. Porque quando César Lombroso lançou a obra chamada Espiritismo e Hipnotismo, ele faz um estudo ao longo da história humana, que na época dos grandes impérios, havia o tal do grão-vizir, que era médium. Esse médium era responsável para aconselhar o rei e a rainha. Muitos desses médiuns eram pessoas de mau caráter, utilizavam magia negra para dominar o rei e a rainha. Então a mediunidade pode ser utilizada para o bem e para o mal. O médium, na doutrina espírita, aprende a dar diretriz à sua mediunidade. E se a pessoa também não tem mediunidade, em nenhum dos níveis, ela também aprende o quê? A ser uma pessoa de bem, a ser uma pessoa melhor. Ser espírita é ser cristão, no sentido amplo da palavra. Cristão sem fronteira, cristão universal. Não é aquele cristão que são uma pessoa que é da sua igreja ou do seu templo, não. Isso se chama egoísmo religioso. É ser cristão que sabe que a humanidade toda é uma grande família, o universo é a nossa grande casa. Gente, então a gente observa que nessa primeira etapa foi colocado aqui a primeira palestra comigo sobre o Evangelho de Jesus como código de ética e de amor universal. E a segunda parte, Maurício, falando sobre aqui a ciência, ele colocou muito bem aqui o universo acadêmico, e vamos observar como o Espiritismo está conectado a todo o conhecimento humano. A gente até às vezes se assombra, que doutrina é essa? Não é que o Espiritismo responda a tudo, mas responde muita coisa. É uma doutrina de gigantes, que ainda se encontra na mão de pigmeus. Quando José Herculano Pires escreveu a obra chamada Centro Espírita, ele chegou a dizer, quando o movimento espírita souber que uma casa espírita, ela tem um tesouro precioso que se chama conhecimento espírita. Se você quiser conhecer o pensamento espírita na casa espírita, vá para a biblioteca, falar com a dona Célia. Vá para a livraria espírita do Seude, falar com a dona Célia, falar com a turma lá, voltada, que aí você vai ver a literatura espírita. Quanta literatura espírita foi apresentada aqui na manhã de hoje? Uma literatura robusta, livros realmente com conteúdo doutrinário. Não livros que falam de maneira superficial e terminam mistificando. Porque quando você tem fundamentação na obra da codificação espírita, você também vai saber ter condições de discernir na literatura, no livro que você lê, mediúnico ou não, se tem consistência doutrinária ou não. Se o livro falou sobre inteligência artificial, se falou em nanotecnologia, vá checar para ver se realmente a parte científica também bate e confirma.
Allan Kardec nos orienta. O que o espírito se comunica através de um médium tem que checar sempre. E não aceitar cegamente nada. Para não criar o quê? Mistificação na casa espírita ou no movimento espírita. Casa espírita séria é aquela que o irmão falou de Miranda, na quadrilogia. É aquela que tem como base codificação espírita. O espírito não respeita se você é esotérico, se você é hermetismo, se você é do Vale Amanhecer, se você é católico ou protestante, se você é hindu budista. Mas o espiritismo é uma coisa. E os outros são uma ordem de ideias, o espiritismo é outra ordem de ideias. É diferente. Porque existe o espírito espírita e o espírito espiritualista. Agora, transformar casa espírita em casa esotérica espiritualista é você deixar de lado Allan Kardec. É você deixar de lado a codificação espírita. Aí você se compromete na reencarnação em distorcer o espiritismo onde você está militando. E terá consequências graves no mundo espiritual ou na vida física. Então, hoje o alerta que se dá no movimento espírita é fidelidade. Porque faça uma pesquisa, enquete. Eu trouxe aqui, na manhã de hoje, vou citar agora, uma revista que o Maurício me enviou, da União da Sociedade Espírita de São Paulo. Use São Paulo. Eles fazem é antiga aqui no movimento espírita brasileiro, ela é em São Paulo. Eles fazem uma análise do que está acontecendo hoje no movimento espírita brasileiro, em termos de pessoas que levantam a voz dizendo que Allan Kardec está ultrapassado e a codificação espírita está ultrapassada. Lê do engano. É um equívoco muito, muito grande. Significa que você nem sequer aprofundou-se na codificação espírita. Vamos lá? Livro dos Espíritos, questão 540. Tudo se encadeia na natureza, porque o átomo de hoje será o arcanjo de amanhã. Isso é um princípio quântico. Física quântica vai falar isso muito depois. Vamos para outra questão. O espírito, questão de número 982. Allan Kardec perguntou, se uma pessoa desencarna, não é espírita, como é que vai se dar no mundo espiritual? Aquele que é espírita vai ter mais privilégio em relação a Deus? Em relação àquele que não conheceu o espiritismo? Resposta, aquele que não era espírita. O conhecimento espírita nos liberta assim da ignorância. Mas aquele que não tinha conhecimento espírita, se ele em relação espírita fez mais o bem, realizou mais o bem, para consigo, para com o próximo, ele vai ser muito mais bem recebido que o espírita que tem conhecimento espírita. Que Deus é esse? Porque Deus, na verdade, não faz acepção de ninguém. Tem um Deus da Bíblia, que é de forma humana, de paixões humanas, que foi uma linguagem figurada, na época, necessária até hoje para algumas pessoas. Mas Deus, na visão espírita, não tem forma humana. Não Deus na concepção religiosa. Antropomórfica. É a inteligência suprema, causa primária do universo. Onipotente, onisciente, justo e bom, eterno, imutável, que criou leis no universo. Jesus veio trazer à Terra leis que Deus criou. A maior Bíblia para o Espiritismo não é a Bíblia escrita pelos homens. É a Bíblia chamada Natureza, que foi escrita por Deus através de suas leis da natureza. É bem diferente. A Bíblia escrita pelos homens tem falhas, porque surgiu a interpolação humana, interpretação humana, adulteração humana. Mas a Bíblia para o Espiritismo se chama Natureza, porque só tem a lei da natureza, que foram criados por nenhum ser humano, e sim por Deus. Até isso não é Garibaldi que fala, é Allan Kardec na obra chamada Gênese, que chama a atenção dos espíritas. O Espiritismo respeita a Bíblia, respeita o Corão, respeita os Vedas que se encontram no Mahabharata, nos Upanishads, no Bhagavad Gita, respeita o livro Bardo Tonal, Tibetano dos Mortos, respeita qualquer livro sagrado dos Mormons, mas o Espiritismo não se fundamenta em nenhum livro sagrado religioso, só se fundamenta, segundo Allan Kardec, na Gênese, nas leis da natureza. Transcende qualquer religião, transcende qualquer igreja, qualquer templo. Está na codificação. Quando Jesus disse o Consolador prometido, não era a figura do homem e de uma mulher, não. Allan Kardec coloca na Gênese. Ele se referia a uma doutrina que viria à Terra. Porque quando Jesus realizava as curas, não era via mediúnica, ele não era médium. Era a cura paranormal dele. Allan Kardec coloca na Gênese, eram as curas da sua natureza psíquica. Vimos e vemos muitos médios de cura. Jesus não tinha mediunidade. Por quê? Não tinha nenhum espírito, e não tem, nesse planeta, superior a ele. Ele só poderia ser médium de Deus. Segundo Allan Kardec, na obra chamada Gênese. Deixou um legado, deixou o seu evangelho. Então, por isso que ser espírita é ser cristão, e aí é isso que incomoda algumas pessoas. Porque algumas pessoas ficam maravilhadas com o conhecimento espírita, a parte científica.
ficam fascinadas com a parte filosófica, mas quando chega a parte cristã, muitas dão meia volta e vão para trás. E vão-se embora. Porque vai ter que trabalhar o quê? O ser humano, você pressionar melhor. Aproveitar a reencarnação para fazer uma grande realização na sua vida e no mundo. O mundo está passando por várias transições de maneira ciclópica. Quando Allan Kardec colocou o livro dos Espíritos, toda vez que existe hecatombes, terremotos, maremotos, pandemias, epidemias, desencarnos coletivos, ao mesmo tempo, se a gente vê, está acontecendo reencarnações coletivas também. Até espíritos melhores chegando à Terra. Mas é da lei daqueles que estão desencarnando nesse processo, como exemplo que o Maurício citou. Por isso que a doutrina espírita, disse Allan Kardec na obra O que é Espiritismo. O seu verdadeiro caráter é científico. Ele não se preocupa com as questões dogmáticas, porque o Espiritismo não segue dogma. É uma doutrina eminentemente cristã. Se baseia na moral, na ética do Cristo. Mas no cristianismo nascente e primitivo, e que o evangelho que o Espiritismo veio trazer, a interpretação, 80% dessa obra, em cima do Sermão das Bem-aventuranças, a parte moral que não foi mexida, que não foi interpolada, que não foi adulterada, e também que não foi alterada e desviada. A doutrina espírita, disse Allan Kardec na obra chamada O Livro dos Médiuns. Finalizando a minha fala. O Espírito Chateaubriand, segunda parte, dissertações mediúnicas. É o próprio Jesus Cristo a quem preside o Espiritismo da Terra. Na obra chamada Sem Inferno, Allan Kardec coloca logo na primeira página uma mensagem do profeta Ezequiel. Deus dizendo, eu não quero que o ímpio morra, a morte do ímpio. Quero que o ímpio se converta. Colocando ali que, na verdade, Deus sempre é Pai, misericordioso, justo e bom, sempre oferece a oportunidade para a gente, ao longo das reencarnações, para a gente ser melhorado. E também cumpriu a nossa missão. Cada um aqui nessa sala, cada um no planeta Terra, somos missionários. Cada um aqui tem uma missão a cumprir. Seja onde quer que esteja. Porque estamos fazendo parte de um planeta e uma humanidade ao longo da trajetória, ao longo da evolução, que está evoluindo para melhorar. Cada um aqui tem uma grande missão. Nós não viemos aqui só para reparar, não, no planeta. Viemos aqui também para cumprir a nossa missão. E se você abraçou a missão de divulgar a doutrina espírita, esse período hoje em dia é o período mais desafiador para você divulgar o espiritismo. Porque o espiritismo está cheio nas redes sociais. Reels, Story, vamos observar aí, Instagram, Facebook, mas tem muita informação espírita equivocada, distorcida, adulterada, que não segue a fundamentação realmente devida das bases das obras fundamentais. Para o leigo que adora internet e celular, que é dependente, lê, pensa que tudo ali realmente é espírita, é espiritismo fundamental para Allan Kardec, não é. Mas, Garibaldi, o que eu posso fazer? Procure um espírita que estuda, uma casa espírita séria, e converse com essa pessoa para se esclarecer, ou então vai checar nas obras fundamentais realmente se é. Por isso que hoje, para divulgar o espiritismo, é necessário o quê? Só um caminho. Aprofundar os estudos espíritas das obras fundamentais. Porque nenhuma obra complementar, Joana de Ângeles, André Luiz, Emmanuel, seja quem for, vai substituir as obras fundamentais. Elas vêm, como o nome já está dizendo, vêm complementar alguns pontos. Nem todos. E todos são unânimes. Emmanuel, Joana de Ângeles, Manuel de Miranda, que é necessário o espírita ter como base, casa espírita, movimento espírita mundial, as obras fundamentais, porque ainda não são ultrapassadas. Quando estiverem ultrapassadas, vai acontecer o que aconteceu há 168 anos atrás. O que vai acontecer? Várias comunicações mediúnicas de vários pontos do planeta, espíritos de toda a parte superiores vão se comunicar dizendo que chegou a hora de fazer uma nova codificação. Por médios diferentes, casas espíritas diferentes, espalhadas no mundo inteiro. Se chama universalidade mediúnica. Esse foi o controle que os espíritos fizeram, coordenado pelo Espírito de Verdade, para dar informação precisa ao professor Rivaio, a Allan Kardec, pseudônimo. Foi assim que ele constituiu o Livro dos Espíritos, foi assim que publicou o Evangelho com o Espiritismo, o Livro dos Médiuns. Principalmente o Livro dos Espíritos. Mas é no Evangelho com o Espiritismo, em obras póstumas, para finalizar de verdade aqui, quando Allan Kardec estava na Revista Espírita, estava no trem, e apareceu uma médium, que ele não sabia que a mulher era médium. Ela olhou para ele e disse, o senhor é o tal do professor Rivaio, né? O pedagogo Rivaio.
Sim, eu sou. O senhor, ele não disse a ninguém que ia publicar, que estava publicando o Evangelho sobre o Espiritismo. Ela, por mediunidade, sabia. Os Espíritos já haviam dito a ela. Ela olhou para ele e disse, o senhor está preparando uma obra muito grande aí, né? Que vai estremecer o mundo cristão. Aí ele olhou para ela e disse, por que a senhora está dizendo isso? Eu sei que essa obra tem a ver com o Evangelho, né? Aí ele viu realmente que ela tinha mediunidade de verdade. Eu estou dizendo isso, senhor, porque eu estou vendo ao seu lado uma equipe de espírito muito alto. Ao seu lado, inspirando o senhor. Mas acima deles, tem uma outra equipe espiritual, de espíritos mais altos que eles, mais elevados que eles. O senhor está fazendo um trabalho que vai estremecer o mundo cristão. Estremeceu. Quando ele lança o Evangelho sobre o Espiritismo, Alto de Fé de Barcelona. Queimaram 300 obras de espírito na Espanha, o bispo da Igreja Católica, por intolerância religiosa. E hoje, na Itália, existe ainda muito preconceito ao espiritismo. Na Europa, hoje, é o que existe mais materialismo no mundo. As pessoas na Europa hoje estão distantes de espiritualidade, distantes de valores morais. E o Brasil é um Brasil que tem o panteão africano, é um Brasil que tem seu Xanoê, várias religiões, é o Brasil mais espírita do mundo, mas esse Brasil mais espírita do mundo só tem 10% da população que é espírita, 10%. E só 3% é espírita que estuda, que pesquisa, militante e comprometido com a causa. Como diria Chico Xavier, é a minoria muito mínima. E dizia Amanda para o Chico, qual é a maior caridade que a gente faz com a doutrina espírita? Resposta, divulgá-la. Então, vamos continuar divulgando, depois do almoço, para a segunda etapa.